tia Lu. e nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês mais esse dia, né, tia Lu? Sim, muito. E empolgados com o tema da nossa EBF. Meus heróis ou heróis da fé. Nós estamos pensando desde ontem sobre o tema heróis. Mas não são heróis qualquer. São heróis que venceram porque eles tinham fé e acreditavam em Cristo Jesus. E hoje nós vamos ter um dia bem legal, igual o de ontem. É verdade, tia Lu, mas antes de tudo nós precisamos orar, falar com o nosso Deus, pedir a Ele direção, agradecer por mais esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui, né? Mesmo separados, estamos juntinhos de coração, podendo nos conectar com a palavra de Deus, aprendendo mais e mais sobre esses heróis que nos alegram muito e nos ensinam. Vamos orar, crianças? Vamos falar com o nosso Deus? Vamos lá? Vamos juntar as nossas mãozinhas, fechar os nossos olhos, ligar o nosso pensamento em Deus. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais esses dias de EBF, por podermos estar aqui, Senhor, aprendendo da Tua palavra. Ó, Senhor, temos tantas coisas para aprender, que o Senhor possa, Senhor, colocar, Senhor, em nosso coração e que nós possamos, Senhor, colocar em prática, Senhor. Que possamos, Senhor, a cada dia ter o desejo, Senhor, de fazer a Tua vontade, o Teu querer, aprender com esses heróis, Senhor. Foi tão bom o dia de ontem e sabemos, Senhor, que hoje também será maravilhoso. Queremos aprender tantas coisas boas. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem preparado para as nossas crianças e para as nossas vidas. São essas bênçãos que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E a gente vai conhecer o herói de hoje, né? Sim. Quem tem palpite aí em casa? Vamos lá, vamos colocar lá nos comentários. Que herói? Quem é o herói hoje? Quero só ver os comentários, hein? Vamos lá, hein? E lembrando que nós temos meninos e meninas. Quem será que vai pontuar mais, tia Lu? Vou torcer pelos meninos. Meninas! Meninos! Crianças, brincadeira, né? Todos têm que pontuar e todos têm que prestar bastante atenção, tá? Temos, ó, história missionária, história bíblica. Então, ó, valendo ponto, valendo brindes, mas para quem prestar atenção, não é verdade? Então, eu vou prestar atenção, porque eu quero ganhar também, né, tia Lu? Será que eu ganho? Ganho. Todos nós vamos ganhar. Crianças, agora eu vou apresentar para vocês uma nova tia. Ela está conosco há pouco tempo. Foi o nosso Deus que enviou aqui para a nossa igreja, para nos abençoar. Ela tem sido uma bênção. E é com muita alegria que eu quero chamar. Vem pra cá, tia Rô! Boa tarde, tia! Boa tarde, tia! Que alegria poder compartilhar com você mais um dia, esse nosso segundo dia de EBF. Boa tarde, criançada. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês e com a tia, comemorando, confraternizando juntos, aprendendo juntos aqui no nosso segundo dia de EBF. Estou muito feliz, muito grata ao Senhor por estar aqui com vocês, podendo crescer com vocês, aprender com vocês um pouquinho mais da palavra do nosso Deus. Fiquem ligados, hein? E será, tia Rô, que eles já aprenderam e decoraram o nosso tema e a nossa defesa? Eu acho que sim. Vocês são muito inteligentes, crianças. Vocês são muito espertos, com certeza. Com certeza eles aprenderam. Eu também acho, mas eu acho que a gente ainda pode dar uma ajudinha hoje, né? Só hoje? Só amanhã hoje. não dá. Porque amanhã não dá, crianças. Amanhã é aqui ao vivo e amanhã ó, não tem dica, hein? Então, vamos falar junto o nosso tema e a nossa divisa. Vamos lá? Nosso tema é Heróis da Fé! E a nossa divisa, tia, tem direito a gestos e tudo, e pra ficar mais fácil de vocês memorizarem. Então, vamos lá. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Vamos de novo, tia, vamos de novo. Vamos repetir agora, bem bonito e bem forte, pra ficar gravado na mente e no coração. Vamos lá? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7.
que alegria poder compartilhar com mais uma tia a nossa festa, a nossa EBF, né? E agora a gente vai ter uma atividade muito especial, que a tia Rô também gosta muito. Tia Rô, quero te fazer uma pergunta. Você gosta de louvar? Gosto muito, tia, gosto muito, criançada. Olha, uma das coisas que eu mais gosto é louvar. Louvo o tempo todo. Se eu pudesse, eu viveria só louvando. Se eu pudesse, até voaria assim, voaria e louvaria ao mesmo tempo. Calma, tia Rô, não vou agora não. Louva aqui mesmo, louva aqui conosco. As crianças também adoram. E tem uma galerinha que também adora louvar. E eles louvam tão bonito, com tanta alegria. Tia, que lindo! É a nossa galerinha da alegria, a nossa equipe. Eles louvam tão lindamente. E você de casa, criança, ó, quero ver a animação. Vamos lá? Levanta aí, chama papai e mamãe, todo mundo arrasta o sofá. Vamos dançar, vamos pular. Ó, e a foto? Não se esqueça que a gente quer receber foto, filmagem de toda essa animação aí. Olha, a foto que tiver mais bonita, a gente vai colocar amanhã pra aparecer lá no telão. Olha, tia! Vocês querem aparecer? Querem aparecer? Manda a fotinho. Manda no aí. vídeo. Então vamos lá? Vamos louvar, vamos glorificar o nosso Deus juntos? Vamos! Uhul! Quando eu venho andando para a classe aqui, venho alegre, porque foi aqui onde eu aprendi que Jesus já me salvou. Do pecado sim, resgatou-me a mim, e a vocês também, o bom Deus quer bem. Quando eu
legal, olha, a tia Terezinha, eu fiquei mega animada com essas músicas. É sempre bom a gente louvar o Senhor, né? Faz muito bem para nossa mente, para o nosso coração. E a gente agrada ao coração do nosso Deus também, né? Faz bem para o nosso coração e mais ainda para o coração de Deus. Mas vamos lá, olha, eu tô super curiosa, super ansiosa para saber sobre a nossa história, tia Terezinha. Eu também fiquei muito contente, mas eu não tô entendendo. Que curiosidade, que ansiedade é essa, crianças? Que ela também estão assim? Tia Terezinha. Mas de quê? De que você está falando? De que? A história que a tia Solange vai contar pra gente. Eu também estou ansiosa. Ai, será, crianças? O que será que vai acontecer? Será que ele vai conseguir a permissão para que ele possa ser missionário? O que será que vai acontecer? Será que ele vai conseguir? Tomara que sim, né, tia Terezinha? Mas a gente precisa chamar a tia Solanginha pra gente continuar aprendendo com ela sobre essa história. Mas crianças, ó, lembrando que a gente precisa prestar muita atenção, porque ó, vai ter Pergunta, hein, tia? Pergunta. valendo ponto em crianças. Então vamos juntos acabar com essa ansiedade? Fiquem ligados, criançadas, olha, já tem que prestar atenção. Quando tem pergunta, tem que prestar mais atenção ainda. Pra chegar aqui no sábado, todo mundo tinha nota 10. Ó, fiquem ligados. Tô mega curiosa, mega ansiosa pra aprender, pra crescer conhecimento, tia, da glória de Deus. Sim. Olá, bom estar com vocês no segundo dia da nossa escola bíblica de férias. Estão gostando? Eu espero que sim, porque eu estou amando. Eu amo escola bíblica de férias. Lembram de ontem que quando eu falei de um missionário, como ele se chamava? George Miller. Onde ele nasceu? Na Alemanha em 1805. Sabe, o George, ele estava preso durante 30 dias. Sabe por quê? Porque ele saiu de uma pousada e não pagou aquela pousada. Então, 30 dias. E quando o pai chegou em casa, que viu que ele estava lá, eles tiveram uma discussão. Eles brigaram, né? Mas o pai falou: George, você vai ser ministro da palavra do Estado. Eu tinha explicado ontem que na época do George, a igreja pertencia ao governo. Então, o pastor da igreja era empregado do governo, né? Um servidor público. Foi o que aconteceu. Ele foi para uma cidade chamada Halle. Lá ele conheceu um amigo, entre outros vários amigos, e eles costumavam ir para a taberna beber. O que era taberna? Era tipo um barzinho, onde ficavam lá batendo papo, bebendo, né, cerveja, tipo os barzinhos daqui. Então, mas um dia o Beto falou que não ia poder se encontrar com o George, porque ele tinha um compromisso com outro amigo. E George falou: eu quero ir com você nesse compromisso. E sabe o que era? Era uma reunião de oração. Quando eles entraram lá, que sentaram em círculo, cantaram um hino, e George ficou assim muito espantado da forma como aquele homem falava com Deus. Ele falava com Deus como se fosse realmente um amigo de Deus. E ele se ajoelhava como se Deus fosse um rei, tratando Deus com respeito e reverência. Sabe, George não sabia o que era aquilo, porque George, ele fazia o que queria, falava o que ele queria e pensava o que queria. George era rei de si mesmo. Então, quando ele foi para casa, ele ficou pensando: poxa, eu sei a Bíblia, estudo a Bíblia, mas eu não sei quem é Deus. Mas naquela noite, ele se ajoelhou ao lado de sua cama e ele teve um encontro com Cristo. Agora sim,
George se tornou amigo do Senhor Jesus. Ele também falava com Jesus como se Jesus estivesse ali ao lado dele. E ele falava também com respeito e reverência, porque Jesus é o Senhor dos senhores. Então George conheceu um missionário. Esse missionário, ele atuava onde? Na Polônia, entre os judeus. Sim. Então esse missionário contou a sua história. Vocês se lembram? Que ele era muito rico, mas só que quando ele decidiu ser missionário, o pai dele expulsou ele de casa. Mas mesmo assim, ele continuou, porque ele tinha um chamado de Deus para falar de Jesus a outras pessoas. E George também se sentiu chamado para ser um missionário. Ele não queria ser empregado do governo, ele não queria, ele queria fazer a vontade de Deus. Então George foi para casa. Quando chegando lá, na hora do jantar, George quase não tomou a sopa. Ele estava pensando, como é que eu vou fazer para falar com meu pai sobre isso? Porque ele queria fazer um curso missionário, mas para isso o pai teria que assinar a inscrição. Aí ele falou, pai, aqui está um papel para o senhor assinar para eu poder fazer um curso para ser missionário. O pai levantou da mesa, irritado, e respondeu, não e não, é a minha resposta. Mas pai, eu quero fazer a vontade de Deus, eu não sinto vontade de ser servidor público, pai. Eu quero falar de Jesus a outras pessoas, de repente ir para outros países. Mas, George, como é que você vai receber dinheiro? Vai colocar comida na mesa? Como é que você vai cuidar de mim quando eu estiver velhinho? Aí George ficou olhando para o pai e pensando, como assim? Ele é novo e tem dinheiro no banco, ele nem precisa da minha ajuda. Então George falou, pai, eu tomei uma decisão, eu vou ser missionário. Aí eu falei, como que você vai ser missionário? Eu não vou assinar. Ele falou, pai, de agora em diante, o senhor não precisa pagar minha universidade, o senhor não precisa me dar dinheiro, porque eu vou depender somente de Deus. Deus é quem vai me sustentar. Então George agora, ele voltou para onde? Raleigh, e continuou estudando. Só que ele tinha que pagar a mensalidade da universidade, ele tinha que pagar o aluguel e tinha que comprar comida. E ele falou, e agora, Deus? Eu disse que ia depender só do Senhor, e eu não sei como que eu vou fazer para pagar tudo isso. De repente bateram na porta. Aí ele falou, será que é um cobrador? E agora, o que eu faço? Aí ele foi devagarinho, abriu a porta. Era um professor da universidade. Sim, e ele falou, George, tudo bem com você? Eu trouxe aqui o Dr. Rod. Muito prazer, Dr. Rod. Sim, olha, o George, como você é alemão e sabe falar inglês, né? Então, o senhor Rod, ele vem lá dos Estados Unidos e ele quer aprender alemão. Você poderia dar umas aulas para ele? Aí ele disse, olha, eu não posso porque eu tenho que trabalhar, sabe, para poder me sustentar. Aí aquele professor disse para ele, mas George, dar aula é trabalho, George. Aí o senhor Rod disse, isso é verdade, nós vamos pagar para você nos ensinar porque eu tenho mais 3 amigos e cada um vai pagar a sua mensalidade e nós vamos estudar juntos. Ele pensou como Deus é bom, como Ele supre as nossas necessidades. E sabe o que aconteceu mais? George foi convidado para dormir em um quarto lá no orfanato. O orfanato que tinha na
na cidade. Então agora ele não precisava pagar aluguel. Mas sabe quem fez esse orfanato? George ficou sabendo que esse orfanato foi construído há 100 anos atrás e que esse professor que construiu o orfanato, ele era pobre, mas ele tinha fé e dependeu de Deus para construir aquele orfanato. Então George ficava pensando que seria depender realmente de Deus. Mas aconteceu que um dos professores da universidade falaram para George, sabe, lá em Londres tem um curso de missionário. Se você quiser ir para lá, você pode ir. Eles vão dar o sustento para você. Só, George, que você precisa estudar durante 6 meses. Aí George foi, pegou o quê? Um navio. Pegou um navio e saiu da Alemanha para a Inglaterra. E na medida que ele chegava perto de Londres, ele falou, eu vou poder conhecer essa cidade. Mas sabe, quando chegou lá, ele não teve tempo para isso. Sabe por quê? Ele tinha que estudar 21 horas por dia. Já pensou? Tem criança que reclama de ficar 5 horas na escola, 4 horas na escola. Imagina ter que estudar 21 horas por dia. Ele tinha que estudar grego e hebraico, que são os idiomas, né, da Bíblia, original da Bíblia. E ele estudava muito, se dedicava muito, mas só que ele estava cansado. Ele sentiu dores nas costas, dor de cabeça, ele também sentiu tosse. Mas só que não era só cansaço, ele estava doente. Então o médico falou, George, você precisa sair de Londres. Londres é uma cidade muito poluída. Vá para uma cidadezinha onde tem ar puro, você está precisando disso. Então George resolveu ir para uma cidadezinha que ficava lá no litoral. Era uma vila de pescadores, de pessoas simples. E lá ele conheceu um pastor chamado Harry Crack. Harry estava conversando com ele e falou, olha, vamos lá conhecer a minha igreja. Era a Capela Ebenezer. Então ele foi lá e pregou e também evangelizou, e ele gostou muito do que Deus estava fazendo na vida dele. E aí, quando ele pregou naquela igreja, os irmãos lá da igreja falaram, George, você gostaria de ser pastor na nossa igreja? Aí ele falou assim, eu vou orar. Aí depois de uma semana, ele voltou na igreja e disse assim, olha só, eu aceito, mas eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, porque no momento em que Deus me chamar para outro lugar, eu irei. Foi um bochicho na igreja, o pessoal, tá vendo? Esse pastor estrangeiro, como que ele pode falar isso? Como que ele vai ficar tanto tempo na igreja? E então, ele estava lá, mas ele foi convidado para ir uma outra cidadezinha pregar. Chegando lá, ele conheceu também um outro missionário e ele pregou na igreja. Ele pregou lá naquela igreja e só que ele achou que ele não pregou bem. Por quê? As palavras vinham na cabeça dele em alemão e ele estava falando inglês, então ele acha que não foi assim uma boa mensagem. Mas quando ele foi na casa do missionário, estava lá a irmã dele, Mary Groves. A Mary falou, Senhor George, se o Senhor pregar a palavra de Deus, se você pregar a palavra de Deus, você vai falar o que Deus quer. Aí sabe, ele gostou muito da Mary, mas ele não pensava em se casar.
casar, porque a minha esposa pode me atrapalhar, né, no meu ministério, no meu trabalho. Mas só que ele viu que ela era uma pessoa especial e poderia ajudá-lo muito no seu ministério. Então, eles se casaram e continuaram lá na igreja, né, brigando. Mas um dia eles estavam passeando pela praia e George falou: Mary, tem uma coisa que está me incomodando. Ela falou: o que é, querido? Olha, essa história de alugar bancos na igreja, isso não está certo, isso não é de Deus, isso não é uma atitude cristã. Deixa eu explicar uma coisa para você. Naquela época, as pessoas alugavam um banco para sentar na igreja. Acredita nisso? Sim, só que tinha um problema. Os mais ricos ficavam nos melhores lugares, enquanto os mais pobres ficavam lá atrás. E tinha um senhor que ele era surdo e ele tinha muita dificuldade de ler os lábios para entender a mensagem que o pastor estava pregando. Então, George falou: olha, nós vamos acabar com essa história de aluguel de bancos. Mas a Mary falou: mas querido, é com aluguel de bancos que a gente tem o sustento, é de onde vem o seu salário. Se você acabar com isso, que vai ser da gente, ainda mais que o nosso bebê vai nascer em setembro. Ele falou: Mary, Deus está cuidando de nós. Aí, o que ele fez? Ele fez uma caixinha de madeira, pregou lá na igreja e colocou um aviso: irmãos, se vocês quiserem, vocês podem ofertar nessa caixinha. Eu não vou pedir dinheiro a vocês. Deus vai me sustentar. Ok. Passaram alguns dias. Ele foi lá na caixinha, porque ele estava precisando de dinheiro, bateu na caixinha, olhou e nada, nenhuma moedinha. Então, ele apagou a lamparina lá na igreja, aí foi para casa. Quando chegou lá, ele viu a sua esposa dormindo, e ele amava tanto a sua esposa. Ele falou: Deus, foi para isso, que eu estou fazendo isso, a minha esposa vai passar necessidade. Mas ele lembrou de algo muito importante. Sabe o que ele fez? Mary, acorde, Mary. Ela: você está doente? Ele: não, Mary, levante-se. Aí os dois se ajoelharam e oraram: Senhor, o Senhor é dono do céu e da terra. Ó Pai, venha nos dar o sustento e seja conforme o Senhor quer. No outro dia, pela manhã, quem aparece lá? Um diácono. Esse diácono falou assim: olha, era para ontem à noite eu trazer esse dinheiro para vocês, mas era tão pouco que eu fiquei um pouco envergonhado. Aí o pastor: não fique envergonhado, meu irmão, esse dinheiro é de Deus, é um sustento, sabe? E Deus foi abençoando a vida de George e da sua esposa. Teve um dia que uma senhora que eles não conheciam chegou lá com um pão quentinho feito na hora para dar para eles. E sabe de uma coisa? Durante aquele ano, ele recebeu 3 vezes mais do que quando tinha os bancos alugados. Deus estava abençoando a vida dele. Mas aí, eles foram para uma outra cidade chamada Bristol. Bristol. Então, vocês lembram do Harry? O Harry falou: olha, vamos lá para Bristol, que lá a gente vai abrir uma igreja, tem várias favelas lá, pessoas pobres, vamos abrir uma igreja lá. E eles foram para Bristol. E um dia, eles passeando pela cidade, eles viram um homem. O homem estava com a pele amarela. E Harry disse: George, você sabe o que aquele homem tem? Ele falou: ele está doente. Sim, George, é cólera. De repente, eles ouviram o sino da igreja. Era um funeral. E durante aquele período, muitas pessoas morreram,
mas George saía todos os dias para orar pelas pessoas. E um dia ele estava saindo à noite e a esposa dele disse: querido, não vai, não vai. Nosso neném vai nascer daqui a um mês. Por favor, você pode pegar essa doença. Aí ele carinhosamente pegou a mão de Mary, se ajoelhou e falou: Senhor, nos proteja. Se nós morrermos de cólera, nós temos a confiança no sangue de Cristo que derramou pelos nossos pecados. Então, ele saiu e orava e cuidava das pessoas, até que acabou a epidemia. Perdão. Então, está bem. Ele foi convidado, ele e Harry foram convidados para serem missionários lá em Bagdá. Bagdá é a capital do Iraque, lá no Oriente Médio. Então ele estava pela rua pensando como seria ir para Bagdá para pregar o Evangelho. E ele passou em frente a uma casa, tinha um portão, tinha uma criança com o rostinho todo sujo e aquela criança esticou a mão para ele e disse: moço, me dá uma esmola. Aí ele ficou olhando para aquele menino ali trancado e uma risada lá dentro, uma risada estridente, horrível, e ele ficou assustado. E aquele menino: moço, só uma moeda. Quem será aquele menino? O que aquele menino estava fazendo ali trancado no portão pedindo esmola? Amanhã vocês vão saber o que aconteceu. Ok? Então até amanhã, prestem bem atenção na história. Vocês podem até rever essa história aí. Sabe por quê? A gente vai fazer perguntas. Isso daí. Então fiquem ligados, tá? Até amanhã, beijo! Tia, olha, eu amei a história. Muito bacana, mas... gente, eu não sei com vocês, mas eu ainda estou mais curiosa que eu estava antes. Será que vai acontecer o que agora, hein, tia Terezinha? Ai, tia Rô, eu também não sei o que vai acontecer. Mas sabe o que eu sei, crianças? Eu sei que amanhã eu não vou me atrasar. Nem eu. Eu vou nem chegar eu. aqui às 14h30, porque eu quero responder todas as perguntas. Eu quero participar de tudo. Eu quero participar do desafio musical. Desafio? Como assim? Eu não sabia desafio, vocês sabiam, criançada? Eu não sabia. Novidade, crianças. Sim, Novidade. amanhã nós teremos desafio musical. Nossa, que legal, tia, que bacana. Sabe? A nossa tia Lu, nós já estávamos Que sentindo falta dela, né? A nossa tia Lu, ela está assistindo aí com as crianças e tá doidinha pra poder Gente, vai ser muito chegar legal, vai aqui. ser muito bacana. Olha, eu tô aqui já imaginando, tia. Ela preparou um desafio muito legal musical que a Muito gente bacana, precisa gente, chamar olha. ela pra gente aprender, porque a gente vai ser desafiado amanhã, ao vivo. Eu quero depois? só ver quem vai cantar bem bonitão. Vai ficar lindo, gente. Olha, vocês vão Ai, será amar. que eu vou conseguir? Vamos chamar ela então, tia Rô. Vamos lá, vamos chamar assim. Vem, tia Lu! Vem, tia Lu! Boa tarde, crianças! Tudo bem? Como vocês estão? Bom, eu sou a tia Luísa, para quem não me conhece, e assim como vocês, eu estou aqui na minha casa acompanhando de pertinho tudo que está acontecendo no segundo dia do nosso CBF. Sim, eu estou acompanhando tudo de pertinho para não perder nada. E com certeza amanhã eu vou saber responder todas as perguntas. E vocês? Estão acompanhando de pertinho para saber responder todas as perguntas? Vocês sabem que vão valer pontos, né? Bom, e outra coisa que vai valer ponto é o nosso desafio musical. E eu vim aqui no teclado, aqui em casa, para vocês, para apresentar para vocês a nossa música. Bom, a nossa música tem uma letra muito linda, porque fala do amor de Jesus, que veio aqui na terra e morreu na cruz, pagando pelos nossos pecados, para que um dia nós pudéssemos aceitar Jesus como Salvador e aí nos tornarmos filhos de Deus. E essa música, em cada uma das estrofes, começa com uma nota musical.
Vocês conhecem as 7 notas musicais? Elas são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Bom, agora eu quero que vocês cantem comigo, tá bom? Nós vamos do Dó até o Dó e depois voltar, ok? Então, fique esperto e vamos comigo. 1, 2, 3 e... Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Muito bem! Bom, agora então nós estamos já aquecidos para conhecer a música. Vamos lá? E a nossa música começa assim, olha. Eu vou tocar para vocês cada uma das notas para vocês irem acompanhando comigo, ok? 1, 2, 3 e... Vamos lá, hein? Do pecado me livrou, revelando seu amor. Minhas culpas já levou, falarei do seu amor. Só que as trevas dissipou, lavando os pecados meus. Sinto tudo novo em mim. Do Senhor eu sou, enfim, eu sou família. Muito bem! Agora que vocês conheceram a música, tá na hora de cantarem comigo. Vamos lá? E se você ainda não pegou a música, vocês podem, depois que terminar a nossa BF hoje, voltar ao vídeo e acompanhar eu cantando algumas vezes para poder aprender, tá bom? Então, vamos agora todos juntos. Mesmo que você não saiba 100% da música, vai cantando que você já aprendeu, viu? Vem comigo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Agora pra valer! Do pecado me livrou, revelando seu amor. Minhas culpas já levou, falarei do seu amor. Só que as trevas dissipou, lavando os pecados meus. Sinto tudo novo em mim. Do Senhor eu sou, enfim, do Senhor sou família. Aí, muito bem. Ai, graças a Deus que morreu, que enviou seu filho para morrer na cruz por nós. Nós, enfim, podemos ser do nosso Senhor Jesus. Sim, sentindo como? Sentindo tudo novo em nós. Por quê? Porque quando aceitamos Jesus como Salvador, Ele faz nova todas as coisas. Nós nos tornamos nova criatura. Bom, então, ó, amanhã estaremos juntinhos na Igreja Batista Pauliceia. Que horas? 2h30. Sim, às 2h30 estaremos juntinhos, viu? Vamos lá. Eu vou levar a música na ponta da língua. E vocês? Que música legal, hein, crianças? Olha, eu vou até colocar o vídeo depois para mim ficar treinando, para mim aprender, para mim, ó, chegar amanhã eu vou arrasar. Olha, tia Lu, se prepara que eu vou chegar aí amanhã e vou cantar muito, vou arrasar, vai ficar lindão. E você, tia Rô? Eu também, gente, vou dar o meu melhor, olha. Quero acertar todas as perguntas, quero arrasar no festival de música, no desafio de música, quero acertar tudo. Mas vem cá, será que tem mais alguém aí com a gente, além da tia Lu? A gente estava com muita saudade dela, a gente ficou muito feliz de estar com ela. Mas será que tem mais alguém aí, tia Terezinha? Será? Será? Sim, tem sim. Quem são eles? Quem são eles? Quem será, crianças? Será que vocês têm palpites? Ó, se tiver palpite, coloca aí. Vamos ver quem vai acertar. Quem está faltando aparecer na nossa festa? São os nossos amiguinhos, né? Eu vou dar uma dica, são 2. Começa com R. R. São sapecas. Espertos.
são demais, né? Eles não Inteligente. podem faltar. Ritinha e Ricardo! Ricardo! Vem pra cá! Vem! Deu um branco nessa última frase aqui. Ah, mas Quando vem andando pra escola, que vem alegria, vem alegria. Quando vem andando pra escola, que vem alegria, só feliz. Nossa, que alegria! Ai, gente, ontem foi muito bom. E hoje cheguei com muita vontade de aprender e louvar a Deus com você e com a criançada. Vocês estão alegres, crianças? Não ouvi ninguém. Falei mais alto. Zé, você é engraçado demais. As crianças estão em casa. Tinha esquecido. Mas amanhã vamos estar juntinhos. Sim! Amanhã na CBF será presencial. Será um dia espetacular. Puxa, que legal. Já estou super empolgado. Que bom! Hoje vamos conhecer o nosso segundo herói da fé e aprender a perdoar com ele. Nosso herói não tinha capa, mas sim uma linda túnica colorida que seu querido papai mandou fazer com muito amor. Nossa, parece bem legal. Quem é o herói de hoje, afinal? Já estou curioso para saber. O nosso herói de hoje será José e sua linda lição de perdão. A tia vai contar a história e vamos prestar muita atenção para conhecer como ele conseguiu perdoar seus irmãos depois de fazerem algo terrível com ele. O que acha? Vou prestar bastante atenção e a criançada também. Vamos pra história! Quantos irmãos você tem? 2, 3, 4, 5? Olha, algumas famílias são muito grandes. E a Bíblia fala de uma família que era bem grande. Jacó tinha 12 filhos e uma filha. Pois é, e o seu filho preferido de todos era José. Jacó amava José. Jacó amava tanto José que deu a ele de presente uma túnica. Uma túnica era uma roupa, uma capa assim toda colorida. E isso mostrou para todos o quanto ele amava José e preferia José a todos os seus outros filhos. Você acha que os irmãos de José ficaram felizes com isso? Não, nem um pouco. Na verdade, os irmãos de José tinham muitos ciúmes, muita inveja de José. Eles passaram a odiar José de maneira que eles nem conseguiam mais falar direito com José. Eles só falavam com José com raiva. E para piorar a situação, José começou a ter sonhos. E nos sonhos de José, eu vou dar um exemplo. Ele sonhou que ele viu o sol, a lua e as estrelas. E o sol, a lua e as estrelas se dobravam diante dele. Ele também teve um outro sonho com feixes de trigo. Feixes é quando você junta assim vários trigos e amarra. E aí ele sonhou que os feixes de trigo dos seus irmãos, todos eles se dobravam diante do dele. José contou esses sonhos para os seus irmãos. Os irmãos já não gostavam muito dele, né? Já tinham inveja, ciúme. Depois que ouviram isso, a situação ficou ainda pior. E o seu pai, Jacó, ficou pensando no caso, guardou aquilo no coração. Na verdade, ele não sabia exatamente o que aquilo significava. A verdade é que ninguém sabia. E um dia, os irmãos de José estavam trabalhando e seu pai mandou que José fosse até eles para ver como estava a situação, como estava o trabalho. Enquanto José ia caminhando em direção aos irmãos com a sua túnica colorida, os irmãos olharam para ele e pensaram: é hoje, nós vamos matar José. Crianças, que coisa horrível! Eles queriam matar o próprio irmão. Mas um deles ainda conversou e falou: não, faz o seguinte, vamos jogá-lo nesse poço. E foi isso que eles fizeram. Pegaram José, jogaram José num
poço. Imagina a decepção de José indo encontrar os seus irmãos. Os irmãos pegaram José, talvez tenham tirado assim a sua túnica colorida, jogado no chão, pegaram José e jogaram José ali naquele poço. Um tempo depois, passou uma caravana de vendedores, de mercadores, pessoas que faziam comércio. E eles então pegaram José, tiraram José do poço e venderam o próprio irmão como escravo por 20 moedas de prata. Crianças, o que os irmãos de José estavam fazendo era pecado. Você sabia que você e eu também somos pecadores? Sim, porque todos nós pensamos, falamos ou fazemos aquilo que não agrada a Deus. E é isso que é pecado. Tudo aquilo que você pensa, fala ou faz que não agrada a Deus. Como sentir inveja é pecado. E bater nas pessoas também é pecado. Roubar, falar mentira, desobedecer ao pai e à mãe. E essas coisas, o pecado, fazem uma coisa com a gente. Deixam a gente longe, separado de Deus para sempre. E o pecado, o problema do pecado, a gente não consegue resolver sozinho. Porque nós temos uma coisa chamada natureza pecaminosa. A Bíblia, a palavra de Deus diz, lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, está escrito assim: não há só um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. A Bíblia está dizendo que todas as pessoas têm pecado. Todos nós temos pecado. Todos nós merecemos o castigo, que é ficar separados de Deus para sempre. Você e eu também somos pecadores. Os irmãos de José estavam pecando, estavam fazendo aquilo que não agradava a Deus. E então, depois de venderem o próprio irmão como escravo, eles mentiram para seu pai. Eles pegaram aquela roupa colorida de José, mancharam de sangue e disseram para o pai deles, Jacó, que o filho amado, o filho querido José, agora estava morto. E você pode imaginar a tristeza que Jacó sentiu no seu coração, de imaginar e de saber, através de seus irmãos, que o seu filho querido havia sido devorado por um animal selvagem e havia morrido. Jacó nem desconfiou que se tratava de uma mentira. Enquanto isso, José foi levado para um outro país chamado Egito. E lá no Egito, José, vendido como escravo, foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Potifar era um homem importante ali no Egito. E ali na casa de Potifar, crianças, Deus abençoou José. Deus abençoou tanto José que Potifar passou a confiar em José e colocou José como responsável por toda a sua casa. Potifar não precisava se preocupar com mais nada. José era o responsável por tudo e Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Potifar era casado. E a esposa de Potifar começou a olhar para José de uma maneira diferente. Aquele jovem, bonito, bem apresentado, trabalhador. E ela começou a querer trair o seu marido com José. Crianças, que coisa horrível. Mas mesmo estando longe de casa, longe da sua família, trabalhando como escravo, José continuava fiel ao seu Deus. E José nunca deu nenhuma chance para aquela mulher. Pelo contrário, ele fugia dela. Mas ela, não satisfeita, inventou uma mentira. Ela falou para o seu marido que José quis agarrá-la à força, que José quis ficar com ela à força. E por causa desta mentira, José foi preso injustamente. José foi para a prisão onde ficavam os prisioneiros ali do rei do Egito, que era chamado de Faraó. E ali naquela prisão, crianças, mais uma vez, Deus mostrou que ele continuava com José. Deus abençoou José ali na prisão. Ele fez amizade com o carcereiro e ficou responsável então por cuidar dos presos ali naquele lugar. É impressionante a gente ver como que mesmo em situações tão difíceis, Deus estava cuidando de José. Ele cuida de você também, porque ele ama você. E ele ama você porque ele é o seu criador. Foi Deus que fez você.
Ele fez o sol, a lua, as estrelas, os mares, mas de toda a criação de Deus, tem uma que é mais especial. São as pessoas, é você. Deus ama muito você. A Bíblia, a palavra de Deus, diz algo sobre Deus. Olha que coisa linda. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, está escrito aqui na Bíblia: Deus é amor. A Bíblia fala outras coisas sobre Deus. A Bíblia fala também que Deus é santo. Significa que tudo que Ele faz é certo, justo e bom. Deus é perfeito. E Ele ama tanto você que Ele quer que um dia você vá morar com Ele no céu. O céu é um lugar maravilhoso que Deus está preparando para os seus filhos. Deus ama você. Deus cuida de você. Ele também estava cuidando de José ali no Egito. Ele estava cuidando de José ali naquela prisão. E na prisão em que José estava, aconteceu que José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro de Faraó. Esses dois homens, o copeiro, o chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros de Faraó, o grande rei do Egito, foram presos ali naquela prisão, a mesma prisão em que José estava. E eles tiveram sonhos. E eles não estavam entendendo o significado dos seus sonhos. E José, que cuidava deles ali na prisão, conversou com eles e deu o significado dos sonhos. O sonho do padeiro, ele sonhou que ele via 3 cestos de pães sobre a sua cabeça e vinham as aves do céu e comiam aqueles cestos de pães. E isso significava que ele iria morrer depois de 3 dias. E o sonho do copeiro, ele via ali os copos com as uvas espremidas que ele servia o vinho para Faraó. E José interpretou que depois de 3 dias ele voltaria para o palácio e continuaria trabalhando para Faraó. E crianças, tudo aconteceu certinho, exatamente como José havia falado. Foi Deus que deu a revelação, o significado dos sonhos para José. E José interpretou tudo corretamente. E José, então, falou para o copeiro, aquele que voltaria a trabalhar no palácio: olha, quando você estiver lá de novo, lembre-se de mim. Eu estou aqui preso injustamente. Eu não fiz nada para estar preso. Eu sou inocente. Crianças, aconteceu exatamente como José havia falado. O copeiro voltou para o palácio, mas ele esqueceu de José. Ele esqueceu de José. Mas 2 anos depois, aconteceu que o próprio Faraó começou a ter sonhos. E ninguém conseguia entender o significado dos sonhos de Faraó. Foi aí que o copeiro lembrou-se de José. Ele lembrou que quando ele estava na prisão, José pôde interpretar os seus sonhos. Quem sabe José não poderia também interpretar os sonhos de Faraó? Mandaram chamar José na prisão. Eu fico imaginando a emoção de José se arrumando e pensando: hoje eu vou encontrar-me com o Faraó. Será que é agora que Deus vai mudar a minha situação? Será que eu vou poder falar para ele que eu sou inocente? Talvez José tenha imaginado. E quando chegou diante de Faraó, Faraó tinha tido sonhos que ele não entendia. Eu vou dar um exemplo para você de algum sonho que Faraó teve e que ninguém pôde interpretar. Ele sonhou que do rio Nilo subiam 7 vacas gordas. E depois subiam dali 7 vacas magras. E as vacas magras engoliam as gordas e continuavam magras. Será que isso significava, crianças? José interpretou. José interpretou o sonho e disse para Faraó que as 7 vacas gordas significavam 7 anos de fartura, de muita comida, de muito alimento ali no Egito, mas que depois viriam 7 anos de muita fome. José não apenas interpretou o significado dos sonhos de Faraó, mas ele também disse o que Faraó deveria fazer durante aquele tempo. Ele então orientou que durante os 7 anos de fartura, durante os 7 anos em que haveria muita comida ali no Egito, essa comida fosse guardada, armazenada, para quando chegasse então os 7 anos de fome. E Faraó pensou: quem poderia ser a melhor pessoa para organizar isso tudo se não você, José? E crianças, foi assim que José virou o governador do Egito. A partir de então,
ele virou um homem muito, muito importante. Ele se vestia como os egípcios, ele organizava ali todo o armazenamento ali da comida, colocava ali em armazéns, guardava, se preparando para os 7 anos de fome. José até mesmo recebeu um novo nome. Pois é, ele tinha um nome egípcio. E aí então ele passou a se chamar Zafenate Paneia. Era assim que chamavam José agora ali no Egito. Agora que ele era um homem muito, muito importante. Passaram então os 7 anos de fartura, de muito alimento. José organizou tudo. Muito alimento foi guardado, armazenado. E chegaram os 7 anos de fome. E essa fome, crianças, não atingiu apenas a terra do Egito. A fome também chegou à terra de Canaã, a terra onde vivia a família de José. Foi então que os irmãos de José fizeram uma viagem até o Egito para comprar comida. Chegando ao Egito, quem era a pessoa que organizava a distribuição, a venda dos alimentos ali no Egito? José, que lá no Egito era conhecido como Zafenate Paneia. Os irmãos de José chegaram diante dele e não o reconheceram. Ele estava com aquelas roupas iguais às dos egípcios, mas José reconheceu os seus irmãos. E quando chegaram ali, diante daquele homem importante, diante do governador do Egito, que era José, mas eles não sabiam, sabe o que eles fizeram? Eles se dobraram diante de José. Crianças, exatamente como, lembra do sonho que José teve lá no começo da história? Pois é, o sonho estava se cumprindo. Mesmo com todas as dificuldades ali na vida de José, Deus estava trabalhando para cumprir as promessas dele na vida de José. Se você já creu em Jesus como seu Salvador, Deus está sempre trabalhando para cumprir as promessas dele na sua vida. Não importa como está a sua vida, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa difícil na sua vida, mas olha, Deus vai trabalhar para que tudo aconteça de acordo com o plano dele, que é perfeito. Foi Deus que planejou a cor de seus olhos. Foi Deus que planejou quem seriam os seus irmãos, quais são os seus talentos. Tudo para que ele possa trabalhar no plano que ele tem para você. Repita assim comigo: Deus cumpre as suas promessas. Vamos falar juntos? Deus cumpre as suas promessas. Ele cumpre as suas promessas. Ele vai trabalhar na sua vida para isso. Olha o que a Bíblia diz. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, está escrito assim: Deus falando com você: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem plano de fazer você prosperar, ou seja, de abençoar a sua vida e não de causar dano e não de prejudicar você. Deus quer te dar esperança, Deus quer te dar um futuro. Deus sabe o que acontecerá no futuro. Pode ser que algumas coisas não estejam tão boas agora, mas você precisa saber que Deus está trabalhando para o seu bem. Escolha confiar em Deus, lembrando que o plano dele é sempre bom. Se você já creu em Jesus como seu Salvador, creia que Deus está sempre trabalhando para cumprir as promessas dele na sua vida. Deus estava trabalhando para cumprir as promessas dele na vida de José. Tanto é que o sonho de José se cumpriu. Os irmãos se ajoelharam e se dobraram diante dele, mas os irmãos não o reconheceram. E José, então, ele quis saber se os irmãos dele tinham mudado ou se eles ainda eram malvados, como antigamente, quando tinham feito toda aquela maldade com ele. Então, José acusou aqueles homens de serem espiões. Falou: vocês são espiões, vocês estão aqui para olhar a terra. E eles então falaram: não, nós não somos espiões, nós não somos. Nós somos de uma família ali de Canaã, nós temos o nosso pai Jacó.
e nós temos então os nossos irmãos. Nós éramos 12, mas teve um que morreu e a gente ainda tem um irmão mais novo que ficou em casa. Mas José fingiu não acreditar ali naquela história, pegou um dos irmãos, chamado Simeão, e falou: esse vai ficar aqui preso. Vocês têm que voltar para casa de vocês e eu só vou acreditar nessa história se vocês trouxerem um irmão mais novo com vocês. O irmão mais novo de José se chamava Benjamim. Ele era mais novo que José. E ele não tinha ido nessa viagem. Certamente o pai dele, Jacó, ficou com medo de acontecer alguma coisa com Benjamim, como tinha acontecido com José. E aqueles irmãos então voltaram para a sua terra, levaram os alimentos. José até devolveu ali o dinheiro que eles tinham levado para pagar por aquele alimento. E eles voltaram e um deles, chamado Simeão, ficou preso ali no Egito. Voltaram, levaram o alimento para casa, ficaram um pouco preocupados que aquele dinheiro tinha voltado com eles. E aí, crianças, o alimento acabou, a fome apertou e eles tiveram que voltar ao Egito. Mesmo contra a vontade, Jacó teve que deixar Benjamim ir com eles. E então os irmãos voltaram ao Egito, dessa vez levando o irmão mais novo, Benjamim. Eles levaram também de volta o dinheiro que tinha sido devolvido. Eles não sabiam o que tinha acontecido. Então, quando chegaram no Egito com o irmão mais novo, Benjamim, a criança José preparou um banquete para eles. Tirou então Simeão ali da prisão e fez ali um banquete para seus irmãos. E ao chegar ao Egito, os irmãos fizeram o quê diante de José novamente? Novamente se ajoelharam diante dele, sem o reconhecer, sem saber que aquele era o seu irmão. José então perguntou sobre o pai e José ficou tão emocionado ao ver o seu irmão mais novo. E José então resolveu fazer mais um teste com os seus irmãos. Eles levaram um alimento na viagem de volta. José mandou que devolvessem o dinheiro, mas José também pegou o seu copo de prata e escondeu nos pertences de Benjamim. José queria saber se os irmãos seriam malvados com Benjamim, como foram com ele mesmo no passado. José estava dando aos seus irmãos a oportunidade de mostrar que tinham mudado. Deus deu a oportunidade a todos nós quando enviou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o Filho perfeito de Deus. Ele, sendo o próprio Deus, veio a esse mundo, tomou o castigo que o nosso pecado merecia. Ele se entregou para morrer na cruz, deu o seu sangue, a sua vida, para morrer no nosso lugar. A Bíblia fala o que Jesus veio fazer aqui. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Jesus fez isso quando ele morreu na cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele voltou a viver, ele está vivo. Crendo em Jesus, a gente pode ser perdoado por Deus. Deus deu oportunidade a todos nós quando enviou Jesus. E José estava dando oportunidade aos seus irmãos, estava dando oportunidade para eles mostrarem que tinham mudado. Se tinham mudado, será que eles estavam dispostos a fazer maldade com Benjamim da mesma forma que fizeram com José no passado? Depois de um tempo, quando eles já tinham avançado um pouco ali na sua viagem, José mandou que os seus empregados fossem atrás deles. E os empregados então acusaram os irmãos de José de terem roubado a taça, o copo de prata de José. Eles não sabiam de nada, então eles negaram, falaram: não, nós não somos ladrões. Voltaram todos para o Egito. E chegando lá no Egito, na revista, o copo foi encontrado bem nas coisas, ali no meio das coisas de Benjamim. Crianças. Os irmãos de José ficaram desesperados. E José então falou: este menino, este rapaz que roubou o meu copo de prata, ele vai ter que ficar aqui preso como escravo aqui no Egito para pagar pelo que ele fez. E agora, se os irmãos de José ainda fossem malvados como eram antigamente, eles iam falar: pode ficar com esse Benjamim aí, a gente não fez nada, a gente vai embora. Mas crianças, tinha acontecido uma mudança ali naqueles irmãos de José. Um deles, chamado Judá,
se ofereceu para ficar como escravo no lugar de Benjamim. Pediu, por favor, para não fazerem mal nenhum a Benjamim, porque seu pai ficaria muito triste. Criança, José percebeu que seus irmãos haviam mudado e muito emocionado, José revelou aos seus irmãos quem ele era. Criança, José chorava quando falou aos seus irmãos: eu sou José, eu sou o irmão que vocês venderam. E os irmãos de José certamente ficaram muito assustados, pensando: meu Deus, o que será que ele vai fazer com a gente agora? Mas, crianças, José perdoou os seus irmãos. José perdoou porque José entendeu que tudo fez parte do plano de Deus. Olha só o que José falou. Está escrito aqui na Bíblia, assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. E José, então, providenciou que toda a sua família fosse para o Egito, para que eles não tivessem que ficar indo e voltando em busca de comida. Afinal de contas, seriam 7 anos de fome. Os irmãos, então, voltaram para Canaã, deram a boa notícia a Jacó que o seu filho querido estava vivo. E toda a família foi para o Egito, os irmãos, as suas esposas, os filhos e o próprio Jacó. Crianças, você consegue imaginar a emoção de Jacó ao reencontrar o seu filho querido? Ai, crianças, Deus cuidou da família de José em tudo que eles precisavam. Deus também fez tudo o que você precisava para ser salvo. Isto porque Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, seu Filho perfeito, para se entregar, para morrer na cruz, para entregar a sua vida no meu e no seu lugar. Jesus morreu pelos nossos pecados, tomando o castigo que o nosso pecado merecia. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele está vivo e ele pode salvar você. É o que a Bíblia diz. Em Atos 16:31, está escrito assim na Bíblia, na palavra de Deus: crê no Senhor Jesus e será salvo. Crer em Jesus significa reconhecer que tem pecado e acreditar de todo o coração que Jesus é o Filho perfeito de Deus que morreu e ressuscitou pelo seu pecado. Ser salvo é ser perdoado por Deus e poder viver perto dele agora e para sempre. Aí, onde você está, se você deseja crer no Senhor Jesus e ser salvo, você pode falar isso para ele agora mesmo. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e fale com Deus. Você pode repetir assim essa oração: Senhor Deus, eu reconheço que eu tenho pecado. Eu acredito de todo o coração que Jesus é o Filho perfeito de Deus, que morreu e ressuscitou pelos meus pecados. Eu quero crer em Jesus para ser salvo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se você fez essa oração de todo o seu coração, dizendo ao Senhor Jesus que você crê nele para ser salvo, você pode confiar naquilo que ele diz na sua palavra. E deixe-nos saber, entre em contato com as professoras aqui da EBF, que elas vão ficar felizes em ajudar você a conhecer mais o Senhor Jesus. Uau! Gente, olha, amei a história. Eu tô aqui pensando, eu nem acredito no quão corajoso José foi, hein, tia Terezinha? Você não acha, não? Sim, tia Rô. É verdade, né, crianças? Como José foi corajoso, só mesmo tendo fé quando tudo parecia impossível, difícil, ele escolheu confiar, ter fé em Deus. E ele também escolheu algo, tia, muito especial: perdoar. Será que é fácil perdoar, gente? Eu vou ser sincera com vocês, hein, criançada? Eu não acho nada fácil perdoar. Mas nós precisamos aprender, antes de aprendermos com José, lá na Bíblia, precisamos aprender com o nosso Deus. Porque ele nos perdoou e nos perdoa todos os dias. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos pecados. O Senhor tem um amor tão grande, né, tia Terezinha? Ele derrama o seu perdão na nossa vida todos os dias. E assim como Deus e como José fez lá na Bíblia, nós também podemos, precisamos e devemos fazer em crianças. Porque assim nós nos tornaremos homens, mulheres,
mulheres, crianças, melhores, obedientes e tementes a Deus. É verdade, sabe, crianças? Perdoar não só quando parece fácil, tá? Mesmo que você tenha dificuldade, que você ache, você não pode escolher perdoar, nós devemos perdoar. Foi o nosso Senhor que nos ensinou. Ele escolheu nos perdoar. Nós falhamos tanto, erramos tanto. Então, mesmo que você ache que aquele coleguinha seu, chato, vacilão, não mereça, ele merece sim. Ele merece uma segunda, terceira, quarta, quinta. Ele merece o seu perdão. Peça ajuda a Jesus. Ele vai te ajudar a perdoar. Essa é a chave, né, tia? Sim. Essa é a chave. Quando a gente não consegue sozinho liberar perdão para o nosso amiguinho, para aquela pessoa que nos entristeceu, a gente vai pedir ajuda a Jesus. E ele nos ajuda. E ele nos ajuda. Sempre, Verdade. crianças. Ele sempre estará ao seu lado, te ajudando a Isso. perdoar. Você precisa sempre aprender com José, com o nosso herói de hoje, a ter fé, a ter paciência, a esperar o tempo certo, que o Senhor irá te responder e irá te ensinar a liberar esse perdão. E tia, sabe, acrescentando aqui uma palavrinha, além de nós estarmos agradando a Deus liberando o perdão, a gente também está fazendo bem para nós mesmos. Porque a gente vai estar agradando o coração de Deus e a gente vai ficar leve, em paz. Às vezes até aquele coleguinha que fez aquela maldade com a gente, ele vai ficar com o coração triste, com o coração para baixo, mas a partir do momento, tia Terezinha, que a gente libera o perdão, Deus vem e nos dá muita paz, Deus nos deixa bem, leves, tranquilos. E aquela pessoa lá, que às vezes nem aceitou o seu perdão, porque também tem isso, né, tia Terezinha? Tem. A gente pede perdão, a pessoa não aceita, mas o importante é que Deus vê o nosso coração, o nosso desejo de perdoar, de obedecer a Deus e aquilo que está na Bíblia, fazer como José fez. E aí então Deus vai nos abençoar, nos dar paz, nos dar alegria. E aquela pessoa ali que não liberou o perdão pra gente precisa também orar pela vida dela, né, tia Terezinha? É verdade, Jarro. Independente se o amiguinho vai aceitar o seu pedido de desculpa, se ele vai aceitar o seu perdão, não importa. Você precisa liberar o perdão. Você precisa fazer, como a tia Rô falou, quando a gente libera o perdão, nossa, sai um peso de dentro da gente, a gente recebe uma alegria do Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele faz morada em nosso coração e ele não habita quando a gente está com o nosso coração amargurado, fazendo coisas que não agradam a Deus. Então, a gente precisa estar com o nosso coração limpinho, liberando o perdão. Então, crianças, vamos perdoar, vamos aprender a cada dia mais. Isso aí. Pratique o perdão todos os dias, criançada. Vocês verão que vai fazer bem somente para vocês. Santo. Uau! Gente, olha, amei a história. Eu tô aqui pensando, eu nem acredito no quão corajoso José foi, hein, tia Terezinha? Você não acha, não? Sim, tia Rô. É verdade, né, crianças? Como José foi corajoso, só mesmo tendo fé quando tudo parecia impossível, difícil, ele escolheu confiar, ter fé em Deus. E ele também escolheu algo, tia, muito especial, perdoar. Será que é fácil perdoar, gente? Eu vou ser sincera com vocês, hein, criançada? Eu não acho nada fácil perdoar. Mas nós precisamos aprender, antes de aprendermos com José, lá na Bíblia, precisamos aprender com o nosso Deus. Porque Ele nos perdoou e nos perdoa todos os dias. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos pecados, o Senhor tem um amor tão grande, né, tia Terezinha? Ele derrama o seu perdão na nossa vida todos os dias. E assim como Deus e como José fez lá na Bíblia, nós também podemos, precisamos e devemos fazer em crianças. Porque assim nós nos tornaremos homens, mulheres, crianças, melhores, obedientes e tementes a Deus. É verdade, sabe, crianças? Perdoar não só quando parece fácil, tá? Mesmo que você tenha dificuldade, que você ache, você não pode escolher perdoar. Nós devemos perdoar. Foi o nosso Senhor
que nos ensinou. Ele escolheu nos perdoar. Nós falhamos tanto, erramos tanto. Então, mesmo que você ache que aquele coleguinha seu, chato, vacilão, não mereça, ele merece sim. Ele merece uma segunda, terceira, quarta, quinta. Ele merece o seu perdão. Peça ajuda a Jesus. Ele vai te ajudar a perdoar. Essa é a chave, né, tia? Sim. Essa é a chave. Quando a gente não consegue sozinho liberar o perdão para o nosso amiguinho, para aquela pessoa que nos entristeceu, a gente vai pedir ajuda a Jesus. E ele nos orando, ajuda. E ele nos ajuda. Sempre, Verdade. crianças. Ele Sempre. sempre estará ao seu lado, te ajudando a Isso. perdoar. Você precisa sempre aprender com José, com o nosso herói de hoje, a ter fé, a ter paciência, a esperar o tempo certo, que o Senhor irá te responder e irá te ensinar a liberar esse perdão. Nossa, criança, como é bom sermos filhos de Deus, nos sentirmos amados e perdoados pelo nosso Deus. Quanta coisa boa a gente aprendeu hoje, nos divertimos tanto. Mas espera aí, tá faltando alguma coisa. Nossa, eu já ia me esquecendo. Tem a nossa oficina. Eu vou chamar aqui a tia Lu, que ela vai contar para vocês sobre a nossa oficina. Fiquem ligadinhos aí. Tia Lu? Quero saber quem é que gosta de se enfeitar. Menina, menino. Sabia que menino também pode se enfeitar? Pode ficar bonito, fazer coisas para ficar bonito. Na história de hoje, a gente conheceu e aprendeu sobre o nosso herói da fé, José. José, ele morou no Egito. Olha, lá no Egito, os faraós, eles faziam roupas de linho brancas, simbolizando pureza, e se enfeitavam com joias, muitas maquiagens. Quanto mais maquiagem eles tinham, mostrava quão poderosos eles eram, quão ricos eles eram. E as joias, joias robustas, que chamavam a atenção e mostravam como eles eram próximos de Deus. Mas sabe, crianças, para ficarmos próximos de Deus, não precisamos de joias. Nós usamos e fazemos sim, porque queremos ficar bonitos, nos enfeitar para nós mesmos, para que as pessoas nos vejam bonitas. Mas, para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos entrar na presença dele através de Jesus Cristo. A gente conversa com Deus através de Jesus e a gente fica pertinho de Deus. Ninguém precisa usar joias, fazer maquiagens, roupas bonitas. Só o coração limpinho, pertinho de Deus. E a gente olha, entra na presença dele. Mas a oficina de hoje vai ser para a gente aprender a fazer esses enfeites bem bonitos. Para a gente se alegrar com a nossa beleza e alegrar as pessoas que vão ver a gente bonita também, tá bom? Então quero ver o que vocês vão fazer. O que vocês vão como é que vocês vão fazer? Vou querer ver fotos, vídeos de como ficou os enfeites que vocês prepararam, tá bom? Vamos lá? Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Evelyn. E eu me chamo Sofia. Hoje nós vamos ensinar a vocês como fazer esses acessórios super estilosos egípcios. Inclusive, nós estamos usando um deles. Aliás, Sofia, você está muito bonita com esse acessório. Ah, obrigada, Evelyn. Você também está muito bonita. Muito obrigada. Então, vamos lá? Eu vou ensinar vocês como fazer essa linda tiara que eu estou usando. Vocês vão precisar de EVA dourado e pedacinhos de EVA coloridos. Vocês podem pegar as cores que vocês quiserem. Ok. Nós vamos cortar o EVA dourado em tiras para podermos fazer a nossa tiara. Assim, ó. Aqui, exatamente, tem 3 centímetros. Aí a gente vai e a gente corta. 3 centímetros de comprimento e 35 de largura. Isso. Quando a gente terminar de cortar, que já tem cortadinho, a gente vai, pega aqui mais ou menos na metade, assim, só pra poder ficar aqui bem centralizado. A gente vai pegar a cola. Cuidado, hein, Sofia?
gente vai pegar cola. E a gente vai colar. Vocês podem usar a cor variada que vocês quiserem. Vocês podem pegar e variar as cores. É da preferência de vocês. E se vocês tiverem dificuldades para poder fazer isso, vocês podem pedir a ajuda dos seus responsáveis, pai, mãe, quem estiver com vocês. Aí vocês podem pedir ajuda. Vai botando na ordem que vocês quiserem, tá? Você pode fazer várias formas. Isso. Tipo triângulos, esses quadrados assim que eu esqueci o nome. E você vai formando do jeito que você quiser. Isso. E vocês vão fazendo até mais ou menos aqui na metade. Até ficar do jeito que vocês quiserem. Qualquer coisa vocês botam assim na cabeça e mede onde é que vai ficar. Isso. Nossa, Sofia, tá muito bonita, hein? Tá ficando legal. Obrigada. Tá quase pronto, hein? Bota mais alguns aí pra ver se fica bom na sua cabeça. Uhum. Vai botando aí. Isso aí já estão bem brilhantes. Uhum. Bem colorida, sim. É sempre legal colocar coisas bem coloridas. Agora mede. Quer tirar esse aqui? Eita. E agora a gente vai ver como ficou. Uau, ficou muito bonito. Obrigada. E o acabamento, Sofia? Ah, eu quase me esqueci. Para nós fazermos o acabamento da nossa tiara, a gente vai precisar de um palitinho para poder furar. É bem simples. A gente vem, faz um furinho aqui, pega o elástico e coloca, encaixa bem dentro aqui do furinho. Aí você vem, faz furinho do outro lado também e amarra aqui, para poder ficar bem presa. Aí a gente vai poder Amarrar usar assim direitinho. atrás. É, isso. Pra gente poder usar bem direitinho e ficar maravilhoso. Agora, para os meninos ficarem bem estilosos também, eu vou ensinar vocês a fazerem esse colar aqui. Vocês receberam duas tintas, que elas duas na mistura formam três. Então, vai ter bastante cor para você usar a criatividade. Então, eu vou aqui misturar as cores para poder ter três. Vamos botando aqui. Ficou um azul bem bonito. Tá, eu vou pintar aqui. Você pode se guiar pela forminha já do prato. Então eu vou me guiando por aqui. Vamos lá. Acabando. Primeira. Agora, acabou a primeira azul. Agora a gente vai fazer a vermelha. Vamos lá. Lembrando que vocês podem fazer da maneira que vocês preferirem, tá Aqui eu bom? misturei a cor, mas eu não vou querer usar porque eu vou deixar essas duas cores aqui mesmo. E acabamos. Acabou! Mostra aí como é que ficou. Vou mostrar aqui, ó. Ficou assim, ficou bem bonito. Ó. Depois que vocês terminaram de fazer o seu lindo colar, vocês têm que deixar esperando de 20 a 30 minutos. Pra poder ele ficar sequinho e vocês usarem tranquilamente sem se sujar. Lembrando, sábado, 14h30, vai ser o nosso último dia de EBF. Venham aqui
para a igreja com os seus acessórios. Que vale ponto, hein, gente? Eu não vou deixar dando bobeira não, hein? Vou trazer os meus. E eu também. Tchau! Beijo! Nossa, como vocês estão lindas, Que arrasa, tia! Gostaram da minha? Amei. E a minha? Vocês gostaram? Adorei, valorizou a nossa beleza, nosso potencial. Sim. Estamos muito enfeitadas. Eu adorei essa oficina. E vocês, crianças, curtiram também? Ai, Gostaram? que Coloca aí, ó. Coloca nos Estou comentários. arrasando, né? Demais, muito mesmo. Mas tias, já tô triste. Não Mas acredito por quê, que tá tia? acabando. Ai, Mas, já, tia, tão olha só. rápido. Não fica assim não, amanhã tem mais aqui ao vivo e a cores na igreja, às 14h30. Esperamos Uau. vocês aqui, no horário Ó, certinho. máscara de proteção. Isso, Pra gente ficar juntinho, mas com muita segurança. isso aí. A minha já tá preparada, é de vocês. A minha também, tia, a minha também. Oh, então tá bom. Então, combinado. Amanhã, às 14h30, estaremos aqui juntinhos para descobrirmos o nosso último herói. Que é uma heroína. Heroína! Vamos saber quem é. Crianças, foi muito bom estar com vocês. A tia vai orar agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui juntos mais esse dia, né? A tia Luciana vai fazer essa oração agora de agradecimento ao nosso Deus e a gente se despede já super ansiosos pelo dia de amanhã. Vamos lá? Falar com o nosso Deus? Juntando as nossas mãozinhas, abaixando a cabeça, pensando em Deus e no final, amém. Papai do céu, muito obrigada por essa tarde tão especial. Obrigada por momentos tão divertidos que tivemos juntos. Histórias, brincadeiras, tudo que aprendemos. Só o Senhor poderia ter feito um dia tão gostoso como esse. Nos abençoe, ó Deus, e nos traga de volta, ó Deus. Amanhã, quando vamos estar todos juntinhos, que seja um dia maravilhoso, que possamos aprender mais, ó Deus, e com muita segurança. Que as nossas crianças se alegrem, porque o Senhor é nosso Deus e nós somos heróis da fé em Cristo Jesus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, Senhor. Até amanhã, crianças! Esperamos vocês. Aguardamos vocês. Tchau.